Estaremos lendo o Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Estaremos lendo os versos de 1 ao 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Somente até aqui. Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, esse é o primeiro milagre que Jesus realiza. E o primeiro que João registra de 7 milagres que Jesus realizou. João, ele é muito específico na seleção dos milagres que ele vai registrar no seu evangelho. Ele tem um propósito nisso. E ele vai mencionar esse propósito lá no final do seu evangelho, quando ele diz que Jesus fez muitos outros milagres. Na verdade, João vai dizer, ele fez muitos outros sinais que não estão no seu livro, não estão no evangelho aqui de João. Mas estes, diz lá João no capítulo 20, verso 30, estes foram escritos, 31, verso 20, capítulo 20, versículo 31. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? 7 milagres que Jesus faz antes da sua ressurreição, e depois João vai registrar um 8º milagre, uma 8ª ação sobrenatural de Jesus depois da ressurreição. Alguns comentaristas vão fazer uma comparação como uma escala musical, de 7 notas musicais e depois, então, mais uma que se repete após a ressurreição de Jesus, dando sequência a um novo começo, a uma nova etapa. E, de fato, é isso. João está aqui no registro desse primeiro milagre, chamando de sinal. Você deve ter observado a leitura, e o verso 11, João vai dizer que com este deu Jesus princípio a seus sinais. Essa expressão vai se repetir também no capítulo 4, versículo 54, quando Jesus faz o segundo milagre, que também em Caná da Galileia. João 4, versículo 54, está lá dito: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. E aqui, no caso, Jesus curou lá o filho lá do rei, né? Pois bem, João, então, chama os milagres de Jesus de sinais. Há um propósito nisso. Os sinais, os milagres, eles não são, portanto, um fim em si mesmo. Eles estão ali para apontando numa direção, como um sinal. Eles estão ali mostrando algo superior, aquilo que está sendo exemplificado naquele milagre que Jesus está realizando e que João está chamando de sinal. Portanto, Jesus está mostrando nesse milagre, o seu propósito é muito maior do que mostrar que ele pode transformar água em vinho. É evidente. Que resultado ou que utilidade prática isso teria para nós?
em saber que Jesus transforma água em vinho. Talvez para quem houvesse algum interesse. Mas para nós, qual o interesse saber, qual a utilidade prática em saber que Jesus tem poder para transformar água em vinho? Ora, o que Jesus está mostrando, e em que pese, muitos, nós já ouvimos muitas mensagens em cima desse texto, mostrando a importância da família, mostrando a importância de Jesus estar presente na família, em que pese todas as possíveis mensagens que se possa extrair desse texto, de forma alegórica, a simbólica, desse milagre que Jesus realiza, mas penso eu que o que está em mira, o que está no propósito de Jesus, é mostrar o seu poder transformador, a sua capacidade de transformar o ser humano, de transformar o homem, e uma transformação que bem se assemelha a uma transformação de água para o vinho. E até hoje a gente, quando quer dizer que algo mudou radicalmente, a gente usa essa expressão, não é? Mudou da água para o vinho. Porque a transformação que Jesus realiza, que Jesus veio realizar na vida do homem, é algo tão radical, tão absoluto, quanto uma transformação radical é em transformar a água para o vinho. E mais, não apenas é uma transformação radical a que Jesus faz na vida do homem, como também é uma transformação para muito melhor. É evidente que o vinho qual Jesus transformou, aquela água, era muito melhor do que aquele que o povo estava experimentando até então. Isso causou surpresa, inclusive, ao anfitrião, ao mestre-sala, ao responsável pela cerimônia de casamento ali. De modo que ele chama o noivo e diz: olha, que negócio é esse? Todo mundo coloca primeiro o bom vinho, depois então, que o povo já coloca o inferior, mas você colocou o melhor vinho para o final, deixou o melhor vinho para o final, o sabor daquele vinho, a qualidade daquele vinho era imensamente superior, de modo que causou uma surpresa naqueles que ali estavam. Tamanha foi o excesso de superioridade a que foi transformada aquela água em relação ao vinho anterior. Irmãos, quando pensamos nesse poder transformador de Jesus, na capacidade que Jesus tem de mudar o ser humano, de transformar a vida do homem, penso que essa mudança ou essa transformação acontece em 3 aspectos na vida dele. Primeiro, é uma transformação da condição espiritual a que se encontra o homem. Ou seja, Jesus está com aquele milagre dizendo que ele veio transformar essencialmente a condição do homem. E quando pensamos na condição do homem, que precisa ser transformada, nós lembramos de Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele nos deu vida. Eu vou ler como está lá, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A condição espiritual do homem, antes de ser transformado por Cristo, é essa que Paulo coloca aqui, estando mortos em delitos e em pecados. Isso significa dizer que o homem, antes de ser transformado por Cristo, ele está separado de Deus. É isso que significa o conceito de morte na Bíblia, é isso, separado de Deus. Portanto, Paulo diz que todos nós, antes de ser alcançado por esse poder transformador de Jesus, está morto em delito e em pecados. Isso tem a ver com aquele fato ocorrido lá no Gênesis, capítulo 3, registrado em Gênesis 3, 24 e 25. Quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, a ordem de Deus, a palavra de Deus diz que Deus, então,
lança fora o homem do jardim do Éden. E que então o homem foi expulso daquele lugar. Duas expressões que apontam para essa condição do homem antes da transformação que Jesus pode realizar. Ele está lançado fora da presença de Deus. Ele está expulso da presença. Essa é a condição do ser humano, do homem sem Cristo. Lançado fora. O que se lança fora, irmãos? O que você joga fora? O que você joga fora? Na condição de pecador, na condição de não transformado por Cristo Jesus, o homem está morto em delitos e em pecados. Isso significa dizer que ele está lançado fora da presença de Deus. Ele está expulso da presença de Deus. E você acha isso bom ou ruim? Terrível. É a condição mais desesperadora que o homem pode se encontrar, irmãos. Ser banido da presença de Deus. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado não apenas separou, mas nos expulsou da presença de Deus. Fomos que jogados fora da presença de Deus. Banidos da presença de Deus. Distanciado da presença de Deus. Separado da presença de Deus. E um abismo enorme se colocou entre Deus e a humanidade. Essa é a condição. Jesus, então, quando transforma a água em vinho, ele está dizendo, olha, eu vim transformar, em primeiro lugar, a essência em que se encontra o homem. Eu vim transformar a condição deste homem pecador. E é uma transformação radical, porque a situação em que o homem se encontra, não há como melhorar, não há como colocar uma roupa nova, não tem como aproveitar nada. Tem que ser transformado, tem que ser feita uma nova criatura. Tem que ser feita uma nova criação desse homem. Porque nada mais se presta, nada mais se aproveita, nada mais. Todas as justiças humanas, de nada presta. Tudo que supostamente de bom o homem represente, de nada vale por causa do pecado. A sua condição é de morte, separado, jogado fora, banido da presença de Deus. Excluído da comunhão de Deus. Mas Paulo vai dizer lá no texto de Efésios, continuando o texto, que este Deus, que por conta da sua justiça, baniu o homem pecador da sua presença, expulsou o homem do jardim, por causa do seu pecado, da sua desobediência. Este Deus, o verso 4, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida em Cristo. O homem só recebe vida, portanto, só é transformado a sua condição de morto espiritual, de separado de Deus, em Cristo. Fora de Cristo, ele continua na condição em que ele sempre esteve depois do pecado. Portanto, em Cristo, o homem recebe vida, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça isso. É um favor que Deus faz em benefício do homem a quem Ele ama, já que este homem não tem condições alguma de mudar a sua condição. Jesus veio para isso, transformar a condição do homem pecador, morto em delitos e em pecados, em alguém que agora tem vida em Cristo Jesus. Amém? Querido, não importa quão deplorável seja a condição do homem, e é muito deplorável, desesperadora. Não importa quão profundo seja o poço de pecado que ele tenha caído. E ele caiu profundo nesse poço do pecado. Não importa quão longe ele esteja do Criador. Jesus veio mostrar que ele é capaz de transformar água em vinho. Que ele é capaz de mudar e transformar essa condição do homem. Ele veio provar isso, mostrar isso. E quando ele realiza o milagre da transformação da água em vinho, ele está dizendo, eu posso mudar isso, eu posso transformar essa condição. É isso que eu vim fazer.
Muito mais do que transformar água em vinho, eu vim transformar a condição do homem pecador, perdoar o seu pecado. Não é à toa que o vinho vai ser símbolo do seu sangue, que mais à frente ele vai derramar naquela cruz do Calvário, para perdão dos pecados. Ele agora está dizendo, eu sou poderoso para restaurar a comunhão que foi rompida lá no Éden por causa do pecado. Porque o sangue que será derramado, agora simbolizado nesse vinho que eu estou transformando, é capaz sim de perdoar todo e qualquer pecado e restaurar a comunhão perdida, rompida pelo pecado. Jesus está dizendo, eu vim para transformar a morte em vida. Muito mais do que transformar água em vinho, irmão. Ele está dizendo com este sinal que ele veio transformar morte em vida. Mortos em vivos. Mortos em delitos e em pecados. Em vivos para com Deus. É isso. É isso que Jesus está propondo a mim e a você. Uma transformação radical. De quem dá vida àquele que está morto em seus pecados e delitos. Que restaura a comunhão daquele que teve sua comunhão rompida com o Criador. Que perdoa os pecados. Que restaura a comunhão que se perdeu lá no Éden. Segundo lugar, com este milagre, Jesus está ali mostrando, Jesus está ali anunciando, sinalizando de que ele veio transformar a relação do homem com Deus. Irmãos, há um ditado popular que vai dizer que todo mundo é filho de Deus, não é? Você já deve ter ouvido isso algumas dezenas de vezes. Confere comigo? Todo mundo é filho de Deus. Em certo sentido, a Bíblia até nos diz isso. Num sentido secundário, a Bíblia chama, por exemplo, os anjos de filhos de Deus. A Bíblia chama, por exemplo, a nação de Israel, indiscriminadamente, de filhos de Deus. De certa forma, em sentido secundário, sim, todos são filhos de Deus, no sentido de ser criaturas de Deus. Assim como os anjos são criaturas de Deus. Mas há um sentido muito específico de relacionamento que somente aquele que recebeu Jesus como Salvador é que desfruta do relacionamento de filho. A Bíblia nos diz que todos, ser humano é criatura. E tem um relacionamento de criatura e criador com Deus. E nesse relacionamento de criatura e criador, o homem está separado do Criador. Nesse relacionamento de criatura e criador, o acesso ao Criador está bloqueado por conta do pecado. Nesse relacionamento de criatura e criador, toda a criação está debaixo da maldição do pecado. Nessa relação de criatura e criador, todos se tornaram vítimas de Satanás. E estão debaixo de uma condenação, de uma sentença de morte. Na relação de criatura e criador, a condição do homem é a de mortos em delitos e em pecados. Mas a palavra de Deus vai dizer, nesse mesmo capítulo de João, nesse mesmo livro de João, capítulo 1, que Jesus veio a este mundo para transformar criaturas em filhos. Observe o que está dito no capítulo 1 de João, verso 11 e 12. Ele diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes. Ora, o que a palavra de Deus está me dizendo, então, é que há um momento em que essa pessoa, a criatura, se transforma em filho de Deus. Ele não é naturalmente filho de Deus. Naturalmente, a palavra de Deus vai dizer lá no texto que lemos em Efésios, que naturalmente somos filhos da desobediência, porque descendemos de um primeiro pai que desobedeceu a Deus, nossos pais lá do Éden. Agora, este homem que é filho da desobediência, diz o texto que ele pode ser sim transformado em filho de Deus, e ele é transformado em filho de Deus quando recebe a Cristo Jesus, a saber, os que creem nele. Não é isso que está aí?
Portanto, nesse milagre da transformação, Jesus está dizendo, eu também venho transformar esse relacionamento, essa relação do homem com Deus, que antes era uma relação de criatura e criador, onde essa relação estava completamente corrompida. Mas agora, essa criatura pode sim ser transformada em filho de Deus. E para isso acontecer, basta receber a Cristo como Salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é a solução de Deus, irmãos, a solução divina para o maior problema do homem, que é o pecado, que causou essa separação entre ele e Deus. Jesus veio transformar não água em vinho, ele veio sinalizar com aquele milagre que ele deseja sim, e quer sim, e pode sim transformar essa relação do homem com Deus, fazendo com que ele não seja somente criatura perdida, mas ele agora seja um filho cuja relação está reatada com o Pai. E como filho, eu agora tenho comunhão com o Pai. Agora, como filho, eu tenho acesso ao coração do Pai Celeste. Como filho, eu não mais estou debaixo da maldição do pecado, mas debaixo da bênção de Deus. Como filho, agora não mais estou debaixo da sentença de morte, mas como filho, agora eu desfruto da bênção da vida eterna que tenho e que podemos ter em Cristo Jesus e que tem todo aquele que o recebe e se transforma em filho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que como filhos de Deus, Romanos 8, verso 14, ele vai dizer que, pois todos os que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Portanto, o Filho de Deus desfruta desta direção que o Espírito Santo de Deus dá. Ele é conduzido, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus nesse mundo de perigos, onde as pessoas caminham sem saber para onde vão. Mas o Filho de Deus sabe para onde vai, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer no verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Uma expressão aramaica que nos aponta para essa intimidade. Seria como dizer o paizinho, o pai do coração, o pai amado. Portanto, agora eu não vivo mais com medo, porque eu sei que o Pai Celeste está cuidando de mim. E aí, o verso 16 vai dizer, e o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que é filho de Deus, ele tem certeza da sua comunhão com o Pai. Lá dentro, o Espírito Santo testifica de que há o Deus que está nos céus, é o seu Pai e que cuida dele, que o ama. Paulo vai dizer no verso 17 de Romanos 8, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdamos de Deus as bênçãos de Deus, herdamos de Deus a vida de Deus, herdamos de Deus a glória de Deus e o lar do Pai, herdeiros. Jesus veio transformar criaturas em filhos. Você já é filho de Deus? Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já entregou sua vida a Ele? Você já o confessou como seu Salvador, seu único Salvador? Você já o tem, o Espírito Santo já testifica aí no seu coração que você é filho de Deus. Você já tem certeza de quem está te dirigindo, de quem está te conduzindo. Você já sabe, já tem certeza para onde está indo. O filho sabe. Quem é filho de Deus, quem já foi transformado em filho de Deus, tem a segurança que o Espírito Santo de Deus dá, de que ele não caminha sozinho nesse mundo, ele sabe para onde está indo. Ele sabe que tem um Deus que está cuidando dele, um Deus que está guardando ele deste mundo terrível, porque é filho. Há um cuidado especial do Pai Celeste, especial com os filhos dele neste mundo.
Embora a Bíblia diga que Deus ama o mundo, todas as pessoas, e é fato, Deus ama o pecador, mas Ele sentencia o pecado. Enquanto esse pecador ainda não está em Cristo, ele está na condição daquela que falamos anteriormente, separado de Deus. Mas quando ele recebe Jesus no seu coração, quando ele entrega a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, quando confia inteiramente na sua graça, quando recebe o seu amor e a sua misericórdia, ele é transformado de criatura para filho de Deus. E é isso que Jesus veio fazer neste mundo. É essa a razão porque Jesus deixou sinalizado naquele milagre. Quando ele transforma a água em vinho, ele quer transformar a sua relação com Deus. Quer fazer de você um filho de Deus. Em terceiro lugar, Jesus, quando realiza aquele milagre, ou aquele sinal, como é chamado por João, da transformação da água em vinho, ele está dizendo que ele também veio transformar não somente a condição em que está o homem pecador, não somente transformar a relação desta criatura que se perdeu em filhos de Deus, ele veio também transformar o destino eterno do homem. Irmãos, o destino eterno é algo que raramente as pessoas se preocupam. O destino eterno é algo que raramente as pessoas pensam. Alguns não gostam nem de pensar o que vai ser depois da morte. Preferem não pensar, preferem ignorar o assunto. Mas eu quero lhe assegurar que essa é a questão mais importante da existência humana, o seu destino eterno. O homem se preocupa muito com os seus poucos anos de existência nesta terra, mas não dá, na maioria das vezes, nenhuma importância ao destino eterno da sua alma. O que Jesus está dizendo, quando ele transforma a água em vinho, é que ele veio transformar o destino eterno do homem. E eu convido você a estar comigo num dos textos que nos apontam nesta direção, para onde sinaliza aquele milagre que Jesus realizou, transformando a água em vinho. Apocalipse capítulo 20, os versos 11 ao verso 15, nos aponta numa direção de um futuro que se aproxima. Nos aponta na direção daquele dia em que Deus se assentará no grande trono branco, e que João, nessa visão apocalíptica, ele vê o grande dia do juízo final. Apocalipse 20, verso 11 diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, porque aquela é quando te colocam lá no cemitério. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E lembra que eu mencionei anteriormente que o conceito de morte na Bíblia não é inexistência. O conceito de morte na Bíblia não é inoperância. O conceito de morte na Bíblia é separação. Portanto, a segunda morte é uma separação eterna do Criador, num lugar onde a Bíblia diz, e ela chama de lago de fogo. E mais, o verso 15 nos diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ora, o que está em cena
É o grande dia do juízo, em que Deus se assentará no seu trono, porque Ele é o juiz de toda a terra. O Deus justo julgará este mundo. O Deus justo trará a prestação de contas todos os homens, grandes e pequenos. Ninguém se furtará este dia. O mar dará os seus mortos, a morte dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, o além dará os seus mortos. Todos estarão diante do grande trono branco de Deus para serem julgados. Abrir-se-ão os livros onde se registrou toda a minha história, todos os meus atos, todos os meus pecados, onde está tudo registrado. O Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, diante de quem não há ninguém que se oculte, que se esconda. Estão anotadas as ações e as obras e as motivações de todos os seres humanos. Mas também há um outro livro, onde o texto chama de o livro da vida. O livro da vida. Está escrito os nomes daqueles que receberam a Cristo Jesus como Salvador e, portanto, se transformaram em novas criaturas, portanto, filhos de Deus. O livro da vida é o segundo registro de nascimento. Não tem aí nos cartórios os livros onde se registram os nascimentos? O livro da vida é registrado o novo nascimento, o nascimento do salvo. E diz o texto que aqueles nomes que não for achado no livro da vida será lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, eu não tenho ideia do que seja isso, mas dá para a gente imaginar um pouquinho. O verso 10 desse mesmo capítulo, capítulo 20, verso 10, vai dizer assim: o diabo, o sedutor deles, está falando aí daqueles que seguiram a sua vontade, fizeram a sua vontade, dos homens, que fizeram a sua vontade. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqueles que estiverem no lago de fogo terá como companheiro para sempre o diabo. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E diz o texto que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Sinceramente, eu não consigo conceber, imaginar o que isso representa. Mas uma coisa eu tenho certeza, boa coisa não é. Ora, o que Jesus está dizendo, quando Ele transforma a água em vinho, a transformação radical, Ele está dizendo, olha, eu vim transformar o homem. Eu vim fazer dele uma nova criatura. Eu vim mudar a condição em que ele está, de morto, em delitos, em pecados. Eu vim dar vida. Eu vim mudar essa relação que se estragou com o Criador. Eu vim transformar o homem em filho de Deus. E mais, eu vim transformar o destino eterno do homem. Apocalipse 21, o texto nos aponta para esse destino transformado que Deus tem, ou que Deus quer dar àquele a quem Ele transforma. Verso 1, capítulo 21, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.
filho. Aleluia. Você já sabe para onde vai. A questão mais crucial da vida, da existência humana, é onde vamos passar a eternidade. Onde você vai passar a eternidade. O céu é um lugar preparado para os filhos, aqueles que foram transformados em filhos. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim ele teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, disse Jesus, voltarei para que onde eu estou estejais os filhos, vós também. Você já tem certeza aí no seu coração de que você já foi transformado em filho de Deus? Jesus nos aponta o caminho. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O filho tem sua condição transformada, de morto espiritual, em alguém que desfruta da vida eterna, a vida de Deus. Tem sua relação mudada, transformada, de criatura perdida para filhos de Deus, de um Deus que ama, que cuida, que zela, que conduz, que guia. E tem o seu destino também transformado, de um lugar de tormento eterno para um lugar de bem-aventuranças eternas, onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem morte. Somente o gozo da presença de Deus e as bem-aventuranças que gozam os filhos de Deus, herdeiros dele, da sua glória, do lar paterno. Você já tem certeza, querido, de que Jesus já entrou aí, de que te transformou, já mudou a sua condição. Você já tem certeza de que, ao partir daqui, você estará nesse lugar de glória em que você confia. Nas suas ações, nas suas boas obras, elas são insuficientes. Mas na graça de Cristo, na misericórdia de Deus, há salvação. Que Deus nos abençoe. Abençoe você. Se alguém nesta noite ainda não tem esta certeza de que, se partir agora, estará indo para um lugar de bem-aventurança, mas hoje quer ter esta certeza, eu quero lhe dizer, é possível ter esta certeza. O caminho é receber Jesus como Salvador. É de graça, é pela graça. O Deus que julga e sentencia o pecado é o Deus que ama o pecador e que providenciou de graça a sua salvação na sua morte na cruz. O vinho transformado, o vinho novo transformado, nos fala desta nova vida que nos é dada por meio do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. O vinho novo transformado nos fala desta vida abundante, porque a quantidade de vinho que Jesus transformou foi absurdamente abundante. Quando ele manda encher aquelas 6 talhas de água, aquilo era vinho que não acabava mais. Nos fala desta abundância da vida que Jesus dá, a vida eterna. Jesus disse: o ladrão, o diabo, ele veio matar, veio roubar e veio destruir. E olha o que ele está fazendo, se não é exatamente isso. Mas Jesus conclui dizendo: eu vim para que tenham vida, e tenham vida abundante, vida eterna. Você já tem esta vida eterna em Jesus? Não conheço o coração de ninguém aqui, né? Mas não conheço se você já tomou esta decisão por Jesus. Mas hoje é o dia, quem sabe, é um momento. Você gostaria de fazer essa decisão? Gostaria de dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador, porque eu quero que o Senhor transforme o meu coração, a condição em que eu estou de pecador. Quero que o Senhor transforme o meu relacionamento com Deus. Eu quero sim ser filho de Deus, porque eu quero morar naquele lar celestial que Jesus está preparando. Feche os teus olhos. Sei se você quer fazer esta decisão por Jesus agora. Mas se Deus toca em seu coração, se Deus faz você entender a sua necessidade de se achegar a Ele, de se entregar a Ele, e deseja fazer isto hoje, agora, eu abro essa oportunidade para você fazer esta decisão por Jesus. Tomar esta decisão por Cristo, entregar sua vida a Jesus. Estas palavras não são minhas. Palavra de Deus, fiéis e verdadeiras. Quem crê? Quem crê? Você crê? Quem crê, recebe Jesus como Salvador. Quem crê, dá um passo em direção a Cristo, em resposta ao passo que Ele já deu em sua direção.
A cruz foi o passo que Deus deu em sua direção para te salvar, para mudar a sua condição, para transformar a sua relação com Deus. A cruz foi o passo que Deus deu em sua direção para mudar o seu destino eterno. Isso a religião não podia fazer e nem pode, mas Jesus pode transformar. Só Jesus pode transformar. Eu não te convido a ter uma religião. A religião coloca uma roupa, pode até colocar uma roupa nova em alguém, mas lá dentro continua sujo com o pecado. O sangue de Jesus limpa de dentro para fora, ele perdoa o pecado. Uma boa educação até pode melhorar o ser humano, mas nunca jamais transformar o coração dele. Jesus transforma. Da água para o vinho. De forma radical, absoluta. E para algo incomparavelmente melhor. Aleluia. Incomparavelmente melhor. Como foi muito melhor aquele vinho que Jesus transformou. Eu não estou te propondo uma religião. Eu estou te propondo um vinho novo. Um relacionamento novo com Deus. Uma vida nova com Cristo. Uma eternidade nova. Eu não vou me alongar. Mas esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Não deixe passar. Não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Mas se hoje você deseja fazer esta decisão por Jesus, agora é a hora. A oportunidade está aberta. Dizendo, eu quero receber Jesus no meu coração. Há um Deus que ama e deseja fazer uma obra de transformação na sua vida. Começar essa obra de transformação. Pastor, eu tenho que mudar algumas coisas primeiro, eu tenho que resolver algumas coisas. Não, tem não. É Jesus quem faz essa transformação. É Jesus que vai consertando as coisas erradas na nossa vida. É Jesus que vai transformando a nossa vida. Dia a dia, todo dia, a partir de uma decisão que tomamos por Ele. Então, não é você que vai fazer essa mudança, mas é Jesus que faz a transformação. Quero também orar por sua vida. Orar por cada vida aqui nesta noite. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe o que precisa ser transformado. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus realize isso. Então, Senhor, Tua palavra é anunciada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra com aquele milagre, nos sinaliza com aquele milagre, que o Senhor tem poder para transformar. Muito mais do que a água em vinho, transformar a nossa vida, Senhor. A condição em que nos encontrávamos. O relacionamento rompido com Deus, o Pai. Transformar o nosso futuro eterno. Obrigado por isso. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Que o Teu Santo Espírito faça germinar a palavra semeada e plantada nos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Deus assim nos abençoe. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça. Fala do amor do Pai.
que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Se necessário, algo mais grande, yeah. Se necessário, algo mais grande, yeah. Enquanto
Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Nada além, nada além, nada de Jesus. Eu sou livre. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. É o teu sangue, de Jesus. É o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus.